Olá, estimados alunos. Aqui quem fala é o professor de ciências de vocês, o Douglas, e hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos sobre as camadas da Terra. Nós iremos estudar o interior do nosso planeta agora, beleza? Então vamos lá. É, Primeiramente, o nosso planeta, né? Eu vou mostrar umas medidas aí para vocês, tá? Aqui está os diâmetros, né, do nosso planeta. Tá? Lembrando aí que o planeta não é uma esfera perfeita, né? Falei para vocês, se tirar a atmosfera parece uma brita, uma pedra, tá? O diâmetro, gente, mede a distância, tá? Do interior de uma circunferência, tá? Então, de um polo ao outro, né? A gente vai ter aí, né? 12.000 quilômetros, né? E 700, vai ter 12.714 quilômetros, né, de comprimento, tá? E no meio do planeta aqui, né, na linha do Equador, né, de um ponto ao outro, né, da circunferência, a gente vai ter aí 12.756 quilômetros de comprimento, né? Então a Terra é mais larga no meio aqui, tá? E achatada nos polos, beleza? Lembrando aí nas aulas de matemática aí, né, o raio é do meio da circunferência até a extremidade, né? O diâmetro é da extremidade mais larga até a outra, tá? Agora, a circunferência é a volta em torno do, do globo, tá? Da esfera, tá? Na linha do Equador, né, que a gente diz que vai ser a circunferência maior da Terra, né, ao contrário dos outros círculos, né? Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico, tá? Na linha do Equador, né, a Terra vai ter em torno aí de 40.000 quilômetros, né, de circunferência, tá? Isso aí, gente, os gregos, tá? Lá na Grécia Antiga, que eles foram descobrir a circunferência da Terra, tá? Lá na Grécia Antiga já sabia que a Terra, né, tinha um formato meio que esférico, tá? E na Idade Média também já sabia que a Terra tinha um formato esférico, porque quem preservou os escritos dos gregos, os filósofos gregos, né, foi aí a igreja, né, com os monges copistas, tá? Então, na antiguidade, os gregos já sabiam que a Terra era, diz assim, redonda, né? Eu falei para vocês que não é redonda, tem formado de geóide, né? Na Idade Média também já sabiam, né, que a Terra também era esférica, né? Tinha esse formato, não era plana, beleza? Então, olha aí. Aí tá uma imagem, a representação em 3D, né, do interior do nosso planeta, tá? Então vamos lá. Aqui, gente, tá a atmosfera da Terra, tá? A superfície vista do espaço. Aqui tá a crosta terrestre, tá? Feita principalmente de rocha sólida, tá? Que é a camada mais fininha aí, né, que a gente vai ter, né? Aqui a gente vai ter que o manto superior, tá? E o manto inferior. Eles vão ter vai ter uma composição de rochas derretidas, nem no estado líquido nem muito no estado sólido, entendeu? Uma composição meio pastosa, tá? Estilo parecida assim com a margarina, manteiga, tá? E aqui a gente vai ter o núcleo externo composto aí de ferro derretido, tá? E o núcleo interno composto de ferro e níquel derretido no estado líquido. Beleza? Que não é uma estrela, gente. Já falei para vocês que estrelas são compostas de gases, tá? Principalmente a maior parte de hidrogênio e hélio. Aqui é o ferro e o níquel derretido, tá? Em estado líquido mesmo, igual vai fazer na forja, fazem espadas, peças, tubos na manesma, tá? Barras de ferro, né, na Vale, tudo, né? Então é assim.
Então, olha só, uma outra figura do núcleo da Terra, né? No interior da Terra. Então, quais são as medidas, né? A crosta terrestre, né? Composta aí pela crosta do continente do oceano, o chão, vamos dizer assim, do oceano, né? A crosta continental vai ter aí de 30 a 80 quilômetros de espessura, de grossura, tá, gente? E a crosta oceânica, ela é mais fina, de 5 a 10 quilômetros. O buraco mais profundo que nós já perfuramos, tá? Na crosta, é de apenas 12 quilômetros, que é o buraco de Kola, tá? Fica na Sibéria, né? Feito lá na época da União Soviética, tá? O buraco mais profundo que já perfuraram foram 12 quilômetros. Eles tiveram de parar porque por problemas políticos que teve na União Soviética na época, tá? A União Soviética, quem não sabe, é lá na Rússia, tá? Lá na Sibéria, lá no frio, né? Praticamente ali no norte do planeta ali, né? Norte da Ásia ali, tá? Depois da crosta, gente, da crosta terrestre, a crosta oceânica aí, a gente vai ter o manto superior, tá? Que vai até 650 quilômetros de profundidade. Depois a gente vai ter o manto inferior, que vai até cerca de 2.900 quilômetros, tá? O núcleo externo, né? Vai até 5.100 quilômetros de profundidade, né? E o núcleo interno vai até 6.400 quilômetros de profundidade, tá? As temperaturas aqui, gente, pode chegar a cerca de 6.000 graus Celsius, tá? Ah, professor, mas como é que você sabe que lá no fundo é assim e só conseguiram cavar até 12.000 quilômetros? Gente, só que a Terra expele para fora essa lava, esse magma derretido do núcleo da Terra através dos vulcões. E os cientistas estudam a composição, né, da lava, da rocha que acabou de secar. E então sabe como é que de que materiais, né, vão ser feitos, tá? O, o núcleo da Terra, o interior da Terra, tá? Também acredito eu, com sinais de sonares, tá? Radares, beleza? E além também de contas matemáticas, tá? Então olha aqui a crosta, né, terrestre, né, composta de crosta continental, tá? E a crosta oceânica, que fica debaixo da água do oceano, tá? A crosta continental, ela é mais espessa e mais antiga. Lembra lá que eu mostrei o vídeo para vocês da última aula, né, que eu deixei o link para vocês assistirem parte do documentário lá de quando a Terra era formada, né, do canal Natgel, né, que antes, né, no sistema solar lá 4,5 bilhões de anos atrás, né, estava cheio de rochas e poeira flutuando aleatoriamente pelo espaço, e elas começaram a bater umas nas outras, formando pedras maiores, né, até adquirir uma gravidade forte, e começaram a atrair outras, e cada impacto das pedras, a pedra esquentava e derretia, né, e assim sucessivamente, até a Terra virar um grande globo, uma grande bola de rocha derretida, né, de lava, né, sem superfície alguma, sem água alguma, sem piso, chão algum, só lava, uma imensa bola de lava derretida. Isso ocorreu, gente, lá 4,5 bilhões de anos, tá, no primeiro período geológico da Terra, chamado Adiano, com H, né? Adiano vem do deus Hades, tá? Do panteão dos deuses gregos, né? Que o Hades lá era o deus, irmão dos Zeus, deus do mundo dos mortos, tá? Ou o inferno, né? Que parece bastante com a descrição, né, muitas vezes da tradição cristã do inferno, né? Apenas calor, fogo e lava, né?
Então, era assim que o planeta era, né? Aí, no final do período adiano, lá por volta de 3 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás, né, a Terra começou a esfriar, né, e aquela rocha na parte de cima começou a resfriar e ficar sólida. Foi aí que começou a formar, tá, a crosta terrestre, tá, a superfície da Terra sólida. Tá? E ela foi esfriando ao longo dos tempos. A cada erupção vulcânica, né, a lava é expelida do núcleo para fora da Terra, entra em contato com o ar e com a, a água, né, ela resfria e vira chão, tá? Aqui está o fundo, aqui está o oceano, aqui está o fundo do oceano, tá? Aqui, ó, uma curiosidade aqui para vocês. Aqui está o oceano e o fundo do oceano. Onde é que fica o pré-sal, que eles tanto falam aí da Petrobras e tudo, né? Onde é que fica o petróleo, né? Então, gente, o pré-sal ele foi formado quando a América do Sul, o continente da América do Sul foi separado da África, tá? O pré-sal é uma camada, tá, de rochas carbonáticas, tá? Para vocês entenderem, é como se fosse um tipo de calcário, aquela terra branca, tá? E seres vivos que morreram há milhões de anos atrás, né? Quando a América do Sul separou da África, né? Esses seres vivos, seja algas, né, animais marinhos, né, algas marinhas, morreram, né, e o corpo deles, o carbono do corpo deles, ficou aprisionado na rocha, porque vem o rio, né, traz lama, né, traz sedimentos e cobre, né, e depois esses sedimentos ficam petrificados, né, aí vem camadas de sal sendo depositadas, né? Outra camadas de rochas sedimentares ao longo dos milhões de anos, tá? E o petróleo ficou comprimido, né? O óleo dessas algas, desses animais ficou preso lá no fundo, né? Aí vem a empresa petrolífera, né? E cava com a broca até chegar lá no petróleo e bombear, tá? Então tá aqui, ó, o fundo do mar, até 2.000 metros, a camada pós-sal vem primeiro, né, com 1.000 metros de profundidade aí, tá, né, do barquinho aqui em cima dá 3.000, né, aí depois vem uma camada de sal aí, né, que 2.000 metros de espessura, né, vai estar a 5.000 metros de profundidade, e só vai achar o petróleo a 7.000 metros. Gente, essa prospecção aqui até é muito caro, entendeu? É caro fazer isso, né? É mais barato às vezes, né, comprar o petróleo de países como Estados Unidos ou os países da Arábia, que o petróleo vai dar em regiões mais superiores do fundo do mar e é mais fácil de extrair, tá? Ou até mesmo na parte seca do continente. É só lá cavar um pouquinho só e já puxar ele e levar ele para a indústria, né? Então, para quem não sabe o que é onde é que fica o pré-sal, né? Onde é que fica esse petróleo aqui? Fica ali, né, na costa do Brasil, na região ali do Espírito Santo, Rio de Janeiro, beleza? Então, para quem não sabe onde fica o pré-sal aí, ó, o pré-sal é uma camada de rochas lá nos 7.000 metros de profundidade, onde está o petróleo. Aqui, gente, eu falei para vocês da origem do petróleo orgânica, vindo de outros seres vivos. Vai ter cientistas aí que vão dizer que o petróleo pode surgir naturalmente, né, de reações do núcleo da Terra, tá? Então tá aí uma curiosidadezinha para vocês, né? E eu falei para vocês, né, que a África estava grudada na América do Sul, né? Gente, há 225 milhões de anos atrás, todos os continentes estavam unidos. Tá? Isso aqui se deu lá por volta do período Triássico, quando os dinossauros começaram a surgir no planeta. Tá? Os dinossauros surgiram aí na América do Sul, se espalharam pelo resto do planeta. Tá? Antes desse período Triássico, tá? Lá no Paleozoico, ok? A Terra estava
com os continentes todos separados num formato que não tem nada a ver com é hoje, tá? Você olhar e falar assim, não, esse não é o planeta que eu vivo, não, entendeu? Antes deles se juntarem aqui, eles estavam separados também, mas num formato diferente do que é hoje, tá? Mas a escola sempre fala que começou assim, não, mas antes estava de um outro jeito também, tá? Aí no período Triássico, né, tava aí no supercontinente chamado Pangeia, tinha um gigantesco deserto no meio dele, tá? Porque as nuvens formadas nos oceanos, no oceano chamado Pantalassa, né? Pan significa tudo, né? Pangeia são todas as terras e Pantalassa são todos os mares, todos os oceanos juntos, entendeu? Então tinha a Pangeia e o Pantalassa, tá? E as nuvens muitas vezes não chegavam até o interior do continente, entendeu? Então era um deserto sinistro, tá? Aí já no período Triássico a Pangeia começa a dividir em dois supercontinentes, a Laurásia, né, com a América do Norte e a Europa e a Ásia, e a Gondwana, tá, com a América do Sul e a África, a Antártida e a Índia e a Oceania, a Austrália e Nova Zelândia, beleza? Isso aqui teve a ascensão dos dinossauros, tá? Tinha imensas florestas, dizem que a composição de o CO2 aqui, né, tinha muito, né, o que permitia o crescimento de grandes florestas e com muitas plantas, né? Os dinossauros chegaram a tamanhos imensos, né, como os sismossauros aí com 30 metros, né, de comprimento, tá? Então eles tinham muita planta para comer. Já, né, no período Cretáceo, né, que acabou aí por volta de 65 milhões de anos, quando um meteoro caiu aqui na região do México, aqui no Mar do Caribe, né, os continentes já passam a ter, né, a conformação de hoje, tá? A América do Norte já está um pouquinho separada, mas ainda é ligada com a Europa, né? A África já separou da América do Sul, tá? Formando o Oceano Atlântico, tá? Né? A Antártica, gente, a Austrália e a América do Sul ficaram por muito tempo ligadas, tá? Uma na outra. Por isso, né, a gente tem os marsupiais aí, né, como o gambá, o marsupial, gente, quem não sabe, é aquele mamífero que tem a bolsinha onde os filhotes ficam dentro da mamãe, tá? E saem, tá? O canguru lá também, né? Então, eles têm essa característica comum que são os marsupiais. Aí hoje, né, tá os continentes separados. Essas linhas aqui, gente, tá vendo que tem umas linhas aqui no meio dos continentes, né? Mostrar aqui para vocês. São as placas tectônicas, tá? As placas tectônicas são onde os continentes, a crosta terrestre e a crosta oceânica estão apoiadas, tá? A nossa aqui, ó, é a placa sul-americana. A divisa dela aqui, ó, é com a placa africana. Aqui, gente, é uma fenda, tá? É uma fenda, tá? Como se fosse uma rachadura. E aqui geralmente tem vulcões, tá? Montanhas debaixo d'água, beleza? Que tá a placa de Nazca, tá? Que separa a placa do Pacífico da placa sul-americana, né? A placa antártica, tá? A placa norte-americana, tá? A placa do Caribe, a placa Cocos, né? Placa indo-australiana, tá? A placa das Filipinas, placa Eurásia, tá? A placa da Arábia, a placa do Irã. E, gente, tá vendo essa parte aqui da África? Aqui tá quebrando, essa slide que não mostra, mas a placa africana tá quebrando aqui essa região do Quênia aqui, ó, tá? Tá trincando, tá? E tem vários vulcões aqui. Daqui mais alguns milhões de anos, né? A África vai quebrar no meio, aqui vai formar como se fosse um mar. A água vai adentrar isso aqui, ó, tá? Então, como é que é essas placas tectônicas? É assim, ó. Aqui está a crosta terrestre. Imagine que aqui está a placa sul-americana, aqui está a placa africana, tá? E tem uma falha na placa, tem um trinco, tá? Tem como se fosse um trinco da parede, tá? Um trinco no chão. E aqui tem uma cordilheira de vulcões, tá? Debaixo do mar. E eles vão expelindo
magma, né, lava, e vai secando. E na hora que essa lava seca, empurra os continentes para um distante do outro, tá? E nisso o continente americano, o sul-americano e o continente africano vão se distanciando, cerca aí de poucos centímetros a cada ano, tá? Ao longo de milhões de anos, né, dá quilômetros, beleza? Então o magma sai, tá? Da Terra, seca e forma e empurra, né? À medida que ele seca, ele vai empurrando os continentes. As placas tectônicas ficam realmente boiando em cima, tá? Sob a lava derretida, tá? Essa lava pastosa aqui do manto, tá, gente? E ela fica como se fosse um barquinho em cima da lava, tá? E quando ela fica boiando, né? O manto da Terra movimenta, tá? E ela balança. E quando ela balança, uma placa tectônica bate na outra, né? Causando o quê? O terremoto, tá? Que vibra, causa ondas sísmicas, tá? Que tá as placas boiando, às vezes uma resvala na outra. Imagina você vai sentar em dupla com o seu colega e bate as mesas uma na outra. E sua bolsinha, sua garrafinha balança também, treme e cai, né? É mais ou menos assim o terremoto que acontece, tá? As placas tectônicas são a mesa, tá? E os prédios, tá? O oceano é a água na sua garrafinha, né? E na hora que bate, elas se resvalam, batem umas nas outras, né? Causam terremotos que vibram a Terra. Essa onda de vibração, né, é transmitida para a água do oceano, que formam ondas gigantescas, né, que podem, né, invadir as cidades, né? Então vamos ver onde os lugares tem mais terremotos aqui, ó. Olha só. Todo lugar que tem uma greta, uma fenda entre as placas, né, vai ter geralmente uma atividade vulcânica aqui, ó. Vulcões submarinos, tá? Olha aqui, como nós somos privilegiados, né? A gente está bem no meio da placa. A gente não, tem pouquíssimos terremotos, tá? Olha só como a gente está distante, né? De onde está o encontro das placas, onde tem tremores, né? Olha aqui, ó, em volta da Cordilheira dos Andes, aqui, ó, né? Na divisa da placa de Nazca com a placa sul-americana, né? A gente tem uma fenda aqui, ó, no fundo do oceano bem profunda, tá? E geralmente tem terremotos aqui no Chile, aqui, ó. Beleza? No Alasca, aqui no Estreito de Bering, aqui, ó, né? Olha só a quantidade de vulcão que tem, tá? Aqui, ó, no Haiti, né? Cuba, né? Jamaica, né? Olha só a quantidade de vulcão que tem, a placa do Caribe aqui, ó, né? Lembra aquele terremoto que teve no Haiti lá que devastou tudo, né? Olha só, na Indonésia aqui, né, aquele arquipélago, né, que forma o país Indonésia, a quantidade de vulcões que tem, né? Aquele Krakatoa, né, parece que entrou em erupção esse ano, tá? Olha só o Japão, né? Aqui, ó, o Japão onde que tá, né? A placa eurasiana, né, com a placa filipina, né, e a placa do Oceano Pacífico, né? Olha só o atrito, né, o contato, né? Que tem muito terremoto no Japão também. Então é assim, gente, que funciona os terremotos, tá? Então foi isso a aula de hoje, gente. Qualquer dúvida vocês deixam lá no site da escola lá, tá? Pode perguntar, ok? E vou passar o exercício para vocês agora, ok? Qualquer dúvida que vocês não entenderam, alguma coisa que vocês não entenderam, vocês podem ficar à vontade para perguntar. A aula de hoje era isso. Beleza? Fiquem com Deus, tá? Respeite papai, mamãe, quem tiver a guarda de vocês aí. E até mais.